Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamara Luani, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Unicamp e tenho um mestrado em Ensino de Biologia pela USP. E eu sou a Marina, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela USP e atuo como educadora há mais ou menos 6 anos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como ocorre a infecção pelo coronavírus e também porque ele é transmitido de forma tão eficiente. Todas as informações que nós vamos usar aqui estarão disponíveis aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Que o professor ou a sua professora deve ter te explicado que o vírus ele é tão pequeno e ele é tão simples que ele não apresenta uma estrutura celular. E por esse motivo, ele não tem metabolismo próprio. E aí, para ele poder ter metabolismo e fazer, por exemplo, a reprodução, ele precisa usar a maquinaria de uma célula, coisa que a gente vai explicar com detalhes já já. Uma coisa importante para a gente entender é que os vírus eles são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles vão estar necessariamente tendo que parasitar uma célula para poder se replicar e fazer o que tem que fazer. Quase todos os organismos do nosso planeta, se não todos, têm algum vírus que o infecta. Os vírus eles são altamente específicos, por esse motivo um vírus de plantas dificilmente infectará um animal e vice-versa. Mas uma coisa interessante é que o parasitismo provocado por esse vírus é uma característica biológica e a gente já está aprendendo a usar isso a nosso favor. Por exemplo, hoje já é possível pegar um vírus que infecta uma bactéria e inserir ele no ser humano. Mas você deve estar se perguntando por que isso pode ser útil. Imagina que essa bactéria causa uma doença em você. Se você tem um vírus que só pega essa bactéria e só mata essa bactéria, ele vai estar ajudando você a se curar de uma doença bacteriana. Entenderam? É que o vírus, por ser acelular e, portanto, parasita intracelular obrigatório, ele entra na célula e usa a maquinaria da célula para poder fazer cópias dele mesmo. Ao fazer isso, ele pode sair dessa célula para infectar novas células de dois jeitos. Ou ele estoura essa célula e acaba matando, ou ele sai aos poucos. Tudo bem? O que vai acontecer, o que é interessante a gente parar para pensar, é que a célula que está sendo infectada necessariamente sofre prejuízo. Por quê? Porque a energia que deveria estar sendo gasta para os mecanismos da própria célula estão sendo usados agora pelo vírus. Como nós somos organismos pluricelulares, ou seja, as células apresentam uma pluralidade que indica não só número, mas também uma diversidade de funções, dependendo da célula que esse vírus infecta, o sintoma vai ser diferente. Então é por isso que nem toda virose tem todos os mesmos sintomas. Uma coisa interessante, por exemplo, vamos pensar no exemplo do HIV. O HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana e ele vai infectar uma célula do nosso sistema imunológico. Por causa disso, essa célula para de trabalhar na nossa defesa e passa a trabalhar para o vírus. Com isso, nosso sistema imunológico fica ruim e aí a gente fica muito mais suscetível a outras infecções. Então, as pessoas que têm o vírus HIV e já estão com uma carga viral muito grande, começam a manifestar os sintomas da AIDS, são pessoas que estão imunodeprimidas, ou seja, elas têm uma imunodeficiência causada pelo vírus e aí elas ficam doentes com infecções que deveriam ser simples, tudo bem? Agora, no caso do coronavírus, como ele é um vírus que vai para as nossas células do sistema respiratório, os nossos sintomas são respiratórios. Então, ele está relacionado à tosse, a sintomas muito similares com a gripe, que a gente já viu. No caso, a gente sabe que a coriza pode ou não estar presente, mas os sintomas são basicamente do sistema respiratório, por causa da infecção desse sistema pelo vírus. Mas como os vírus conseguem entrar nas nossas células? Somos humanos, portanto, pertencentes ao reino animal. A célula animal, ela possui como envoltório uma membrana chamada membrana celular ou membrana plasmática. Essa membrana, ela é muito importante porque ela determina o que está dentro e o que está fora da célula. A estrutura que vocês estão vendo aqui do lado é uma representação de um pedacinho dessa membrana.
A membrana ela é composta por estruturas lipídicas, ou seja, a base de gordura, que vocês estão vendo em azul. Ela tem 2 camadas, como vocês podem ver. E nessa estrutura de lipídios existem várias proteínas. Essas proteínas, que estão representadas pelas estruturas em roxo, elas são essenciais para o funcionamento da célula e para a estrutura no geral da membrana. Existem substâncias que são muito pequenininhas que conseguem passar entre essas gorduras, mas existem substâncias um pouco maiores ou com características químicas, que não estão relacionadas apenas ao tamanho, que não vão conseguir passar pela gordura. E por esse motivo ela vai precisar usar a proteína, que serve como um canal. Vocês estão vendo essa proteína em roxo que tem um espacinho? Ela vai servir como um canal, permitindo que algumas substâncias passem e que outras não. Só que esses canais, eles não são genéricos. Como a gente viu já no outro vídeo, que a gente vai deixar aqui a indicação para vocês, a proteína funciona como se fosse num sistema chave-fechadura, ou seja, precisa encaixar a substância certinho para ela deixar ou não passar. Então, para cada substância vai ter que ter um canal diferente, ou, digamos, se a substância fosse uma chave, uma fechadura seria a proteína diferente para cada uma dessas substâncias. Então é mais ou menos como se a nossa célula fosse aqueles brinquedos de criança, sabe? E nesses brinquedos a membrana teria as fechaduras necessárias para entrar. As substâncias seriam as pecinhas e o quadrado só consegue entrar no quadrado. Mas por que as células têm proteínas que deixam os vírus entrarem? Pois é, a pergunta ela é muito boa e tem gente que pensa, mas como que a evolução não deu um jeito nisso? Pois bem, é que na verdade os vírus eles conseguem enganar as nossas células. Eles produzem proteínas que lembram muito as nossas proteínas ou às vezes as substâncias que entrariam normalmente na célula. Então o vírus ele vai, aproveita a fechadura para uma coisa que a nossa célula já conhece e engana a nossa célula. E aí ele acaba entrando. O problema é que quando ele consegue fazer isso, pronto, ele conseguiu colocar o material genético dele dentro da nossa célula. E esse material genético que vai servir de base para que ele pegue parte do controle da nossa célula, se não o controle todo, e comece a fazer a célula trabalhar só para ele. Mas como eu disse para vocês no começo, as células do nosso corpo são diferentes. Então o que acontece é que esse vírus só vai conseguir entrar ou enganar necessariamente uma célula que tem uma proteína específica. É por isso que eles não são tão generalistas. O vírus ele não consegue entrar em todas as células do nosso corpo. O problema acontece, e a gente vai falar disso mais pra frente, é quando essa proteína ela é reconhecida por várias células do nosso corpo. Aí complicou. O coronavírus, ao que as pesquisas mais recentes indicam, entra nas células do corpo através de uma proteína de membrana que se liga na angiotensina, que é um hormônio que controla a pressão arterial. Como a função dele é controlar a pressão sanguínea, é necessário que várias células do nosso corpo reconheçam esse hormônio, ou seja, várias células do nosso corpo têm essa proteína na membrana. E essa é uma notícia preocupante. Por quê? Significa que o coronavírus consegue infectar várias células do corpo e não só as do sistema respiratório, como a gente acreditava quando a doença começou a se espalhar pelo mundo. Inclusive, uma pesquisa realizada na Unicamp mostrou que o novo coronavírus consegue infectar neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso e que controlam todas as funções do corpo. Essa habilidade do vírus em infectar diferentes células do corpo já foi percebida por médicos de diferentes países que receberam pacientes portadores do novo coronavírus e que eram assintomáticos para os sintomas do sistema respiratório, mas que apresentaram outras complicações, como AVC, problemas cardíacos e problemas neurológicos. Então isso está indicando que o coronavírus nesses pacientes infectou outras células que não as do sistema respiratório. Diante dessas informações preocupantes, a necessidade de se investir em pesquisa científica e manter o isolamento social é cada vez maior. Por isso, fique em casa e pressione através das redes sociais os políticos e gestores a investir na ciência brasileira.
Bom, o novo coronavírus ele se espalha tão rápido por 3 motivos principais. Os 2 primeiros estão relacionados à forma de contágio do vírus e o terceiro está ligado ao tipo de material genético que ele possui. Então, vamos por partes. Em relação ao contágio, ele acontece de forma muito eficiente porque esse coronavírus infecta muito bem as células do nosso nariz e da garganta. E qual que é o problema disso? Bom, o problema é que toda vez que você fala e um monte de gotinha de saliva sai da sua boca, esse vírus acaba saindo junto. Mas Marina, eu não sou o tipo de pessoa que cospe na hora de falar. Olha, você pode até achar que não, mas todo mundo libera gotículas de saliva, às vezes imperceptíveis, enquanto está falando. Porque para você poder emitir som, o ar precisa ser pressionado com força para fora e passando pelas pregas vocais que vibram e fazem você emitir o som. E nessa saída de ar, gotículas de saliva também são expelidas juntos. E se na hora de falar você já libera várias gotinhas, imagina num espirro. Dá uma olhada nesse vídeo que mostra uma pessoa espirrando. Esse vídeo é uma propaganda do governo da Austrália para conscientizar sobre a transmissão, no caso foi feito para a gripe, mas que também serve muito bem para o coronavírus. Então agora imagina uma pessoa infectada no transporte público. Ela fala, ela pode espirrar, ela pode dar uma tossidinha e isso vai eliminar essas gotículas com vírus que vão ficar suspensos no ar. Daí, gente, esse vírus consegue ficar ativo por até 3 horas. Suspenso no ar, ele consegue infectar qualquer pessoa por até 3 horas. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que entrar naquele lugar nas próximas 3 horas está sujeita a ser infectada pelo vírus. Essa característica que o coronavírus tem de infectar muito bem as células do nariz e da garganta é um dos motivos pelos quais a transmissão dele está sendo tão maior do que foi a transmissão do vírus da SARS. O vírus da SARS é um vírus muito parecido com o coronavírus, eles são muito próximos. Ele surgiu em 2002 e não causou nem de longe o estrago que o coronavírus está causando atualmente. Por quê? Porque ele ficava principalmente alojado nas células das vias aéreas mais baixas, já mais perto do pulmão. Então, as pessoas infectadas não liberavam tantas partículas virais na saliva, o que diminui a transmissão do vírus. Além disso, o segundo motivo pelo qual o coronavírus se espalha tanto é porque ele demora para produzir sintomas nas pessoas. No geral, as pessoas estão apresentando sintomas depois de 5 dias que entraram em contato com o coronavírus, mas pode demorar até 11 dias para aparecer o primeiro sintoma. E qual que é o problema disso? O problema é que nesses dias que a pessoa não tem sintoma, ela já está transmitindo o coronavírus, como a gente já explicou, pelas gotinhas de saliva. E aí vamos tentar comparar. Se uma outra doença demora menos para produzir os sintomas, sei lá, 2 dias depois que a pessoa entrou em contato com o vírus, ela já tá com febre, dor de cabeça, dor de garganta, ela não vai sair de casa porque ela tá mal. E aí diminui o potencial de contágio da doença. Mas, se uma doença demora para produzir sintomas, como é o caso do novo coronavírus, a pessoa tá sem nem saber que tá a doença e espalhando ela por aí. Por fim, além desses 2 motivos que a gente já falou, outro problema do novo coronavírus é que você pode começar a transmitir a doença pouquíssimo tempo depois de ter entrado em contato com o coronavírus. E por que isso acontece? Porque a replicação do vírus dentro da sua célula acontece de forma muito rápida, porque esse coronavírus é um vírus de RNA. O que isso quer dizer? Você lembra dessa relação aqui? Ela é basicamente, gente, o mecanismo de funcionamento de todos os seres vivos. Nós, seres humanos, temos células animais. Então, gente, nós, assim como a grande maioria dos seres vivos, temos 2 etapas para produzir proteína, certo? Mas o coronavírus não. Como o material genético dele é de RNA, ele pula essa primeira etapa e já começa a produzir as próprias proteínas assim que ele entra na sua célula. Por isso, ele se multiplica muito rápido e pouco tempo depois que você foi infectado, você já pode começar a transmitir a doença. Olha, gente, a gente sabe que esse vídeo ficou muito denso, cheio de informações sobre os vírus, as particularidades do coronavírus, como ele está disseminando, enfim, tem muita informação. Mas a mensagem que a gente quer deixar é a seguinte: a ciência ainda está descobrindo muita coisa sobre esse novo coronavírus. E essas informações vão permitir o desenvolvimento de vacina e de tratamentos mais eficientes. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é ficar em casa para diminuir a disseminação e o contágio e exigir o investimento em ciência, porque esse é o único jeito que a gente vai conseguir sair da situação que a gente está. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!